obrigado pelo convite do Grupo Paideia. Deixa eu virar aqui. Obrigado a vocês que estão presentes aqui, né, para me escutar falar um pouco de lei natural, o pessoal que está em casa aí assistindo, online. Bom, vou começar a explicar um pouco, pelo título do livro mesmo, né? Porque Fundamentos da Teoria Geral das Leis de Tomás de Aquino. Né, contribuições para o resgate do justnaturalismo tomista clássico. Um resgate, né? Por que resgate? E por que justnaturalismo tomista clássico? Quando eu falo resgate aqui, eu estou querendo me referir a uma interpretação que se fazia da teoria tomista da lei natural antes, e que era preponderante, né, antes do surgimento da nova teoria da lei natural. Que hoje, como o próprio professor Vitor Sá disse aqui na quarta capa, condiciona o nosso ambiente acadêmico nos poucos lugares em que a lei natural é debatida. Né? Esse assunto é discutido em nichos ainda hoje, né? Muito pouco difundido. Né? Mas onde é discutido, a gente pode dizer que a Natural Law ela ganhou espaço, né? Com John Finnis, com Robert George e tudo mais. É possível dizer que a Natural Law surge com a publicação de um artigo de Germain Grisez, em 1965, intitulado First Principle of Practical Reason. Nesse artigo, Germain Grisez ele propõe uma releitura radical da maneira de se interpretar a teoria tomista da lei natural. Ele propõe um giro de 180 graus, em dois pontos que são fundamentais. Né? O primeiro, esse artigo, na verdade, ele é concentrado a discutir o chamado primeiríssimo princípio da lei natural, que é o bem é para ser feito e procurado e o mal é para ser evitado. Mas ele acaba fazendo incursões em outros departamentos. Então, acho que esse artigo a gente pode dizer que em dois pontos ele propõe uma releitura de São Tomás. Primeiro, ele diz que o primeiro princípio da lei natural não é para ser entendido como um imperativo moral. Então, sempre se entendia, até então, né, vinha se entendendo, que o primeiro princípio, o bem é para ser feito e procurado, e o mal para ser evitado, o bem ali já é o bem moral. Faça-se o bem e evite-se o mal. Assim que se entendia. Germain Grisez diz que não. Não, esse primeiro princípio não tem essa função. Esse primeiro princípio ele é uma mera diretiva para a ação. Uma prescrição da racionalidade prática. Esse é o primeiro ponto. Já é uma ruptura radical com uma tradição hermenêutica, exegética que se fazia desse primeiro princípio. Tá? E o segundo ponto, também bastante substancial, Grisez diz que São Tomás, que a teoria tomista da lei natural ela não é construída a partir da observação da natureza, que as normas morais não são alcançadas a partir do dever ser, do ser. O dever ser não é alcançado a partir do ser. Isso na teoria tomista. Veja, esse artigo aqui não é uma proposta de uma nova teoria. Ele está reinterpretando São Tomás de Aquino. A Natural Law, depois, em alguns pontos, iria se apartar em alguns pontos de São Tomás, tal, mas aqui há uma proposta de reinterpretar. Está dizendo, olha, vocês que estavam interpretando dessa maneira aqui, que entendem que o primeiro princípio é um imperativo moral, ou que São Tomás extrai o dever ser a partir do ser, vocês estão seguindo, na verdade, Francisco Soares. Vocês não estão interpretando São Tomás como deve ser interpretado. Ele entende que São Tomás a interpretação correta foi soterrada pelos seus comentadores, e principalmente por Francisco Soares. Então ele entende que esses comentadores estão realizando uma interpretação neoescolástica de São Tomás, que não é autêntica, que não é a melhor. Então aí ele propõe a melhor, que na visão dele é a correta. O primeiro princípio da lei natural, o bem é para ser feito e procurado, o mal para ser evitado, não é um imperativo moral, mas uma mera diretiva para a ação, que pode servir para justificar qualquer ato. Moralmente. Pode ser um ato moralmente mau ou um ato moralmente bom. E eu vou explicar isso mais para frente como é que ele argumenta nesse sentido. E o segundo ponto é que ele entende que as normas morais não são alcançadas a partir da observação da natureza. Tá? Então, nós temos aí uma releitura radical da teoria tomista. E esse artigo viria a influenciar profundamente John Finnis, que certamente é o autor mais influente da New Natural Law, da assim chamada, que depois viria a ficar conhecida como nova teoria da lei natural. Por isso, nova teoria da lei natural, ou também teoria neoclássica da lei natural. Então, ela propõe uma releitura
da lei natural, e em grande parte para tentar estabelecer um diálogo de São Tomás através da lei natural com a modernidade, né? Fazendo essa releitura em alguns pontos, tá? Então, por isso resgate, eu estou, na verdade, propondo que a interpretação que se fazia antes da nova teoria da lei natural é a interpretação que é mais afinada com o pensamento de São Tomás. Por isso, resgate do justnaturalismo do atomista clássico. Na verdade, quando eu fui investigar esse assunto, primeiro eu fui estudar o próprio São Tomás, né? E depois fui no John Finnis, Robert George e tudo mais. Quando eu fui ver, assim, existe um debate monstruoso, assim, de mais de 50 anos que acontece nos Estados Unidos, entre Finnis, Robert George e diversos tomistas clássicos, de uma vertente mais clássica. Por exemplo, eu cito inclusive com alguns deles eu tive a oportunidade de me corresponder por e-mail, os e-mails constam no anexo do livro. Steven Jensen, Steven Long, esses dois eu troquei e-mails com eles. Ralph McInerney, né? Russell Rittinger, dentre outros. Então, quer dizer, existe um debate. A New Natural Law, eu acredito que ela chegou aqui no Brasil com bastante força, mas os seus pressupostos não foram bem discutidos ainda. As teses... Oi. É interessante falar que o Finnis, ele começa a escrever os livros dele na década de 70. Isso mesmo. Ele é aluno do Hart, né? Todo mundo aqui conhece o Hart, Herbert Hart. Ele escreve isso em 70. A gente comentou isso outro dia. Tá chegando o Finnis no Brasil em 2020. Isso mesmo. Na verdade tem um livro do Finnis, aquele verdinho, né? Aquela tradução do... Tem, mas esse é mais antigo, né? Se popularizando, claro, assim, claro. Entre... Bem, a gente aqui da graduação, a maioria, né? Sim, com certeza. Popularizando na graduação em 2020. Não tem dúvida. E os caras que você trouxe, que rebatem o Finnis, que estão há 40 anos rebatendo ele, você traz agora. Então, mais historicamente, teu livro e os outros livros da coleção estão tirando essa defasagem histórica da nossa academia, né? Isso mesmo. É algo que eu esqueci de falar, inclusive. Que é para ver como a gente está atrasado nessa tradição de pensamento. Existe um debate muito intenso entre esses tomistas, né? E esse debate ele gira em torno desses pressupostos da New Natural Law. Então, essa pesquisa, uma boa parte dela ela é direcionada a mostrar esse debate, os argumentos dos tomistas clássicos. Tentei ser o mais fiel possível também aos argumentos de Finnis e do Brisé, até porque, num certo ponto da pesquisa, eu não tinha tomado partido de nenhum deles, né? Foi depois que eu fui me aprofundar que eu acabei seguindo pela linha clássica, mas isso não foi algo que aconteceu de plano, né? Isso aconteceu com o aprofundamento da investigação, tá? E eu chamo aqui de fundamentos da teoria geral das leis de Tomás de Aquino. Por que teoria geral? São Tomás ele trata de 4 tipos de leis. Não sei se vocês já estudaram São Tomás, já ouviram falar. Ele tem uma tipologia quádrupla das leis, né? O Tratado da Lei. O Tratado da Lei está na Suma de Teologia, que é a obra de maturidade de São Tomás de Aquino, né? Essa obra que ele não termina, né? Mas ela é colossal. Aliás, a obra dele inteira é gigantesca, né? Como diz Chesterton, é suficiente para guarnecer uma biblioteca ou afundar um navio, né? Realmente é muito grande mesmo. Então, o Tratado da Lei, onde ele trata especificamente das leis, está na Suma de Teologia, na primeira parte da segunda parte. E lá ele trata de 4 tipos de leis, tá? Lei eterna, lei divina, lei natural e lei humana. Ou seja, a lei natural, que em geral é objeto de estudo, né, de investigação, ela é apenas uma das leis, né, existente nesse quadro geral. Ela é uma delas. E o que eu proponho aqui é uma leitura articulada da lei natural com as outras leis. Com a lei divina, com a lei humana e com a lei eterna, através da doutrina clássica da participação. Então, a minha exposição hoje ela vai se concentrar nessa interpretação, que até certo ponto, como eu estava falando para o Rubens, é uma leitura que eu fiz de São Tomás, tá? Tentei ser fiel o máximo possível aos textos, tá? E articulando essas leis, buscando uma articulação das leis através da doutrina da participação, que é o que eu vou explicar aqui agora. Como é que essas leis se articulam e como é que isso nos auxilia a entender melhor a própria lei natural. O que eu noto, às vezes, é que a lei natural ela é estudada fora desse contexto mais geral, né? Isso pode levar a conclusões
que se distanciam desse panorama, desse quadro mais geral proposto por São Tomás de Aquino. Tá? Então, começando pela... na verdade, assim, São Tomás, quando ele vai tratar lá das leis, ele não começa falando de uma lei especificamente. Ele trata da lei e da essência da lei. Né? Então, esse tratamento ali está na questão 90, logo no começo do Tratado da Lei. Tá? E a questão 90 ela tem 4 artigos. E ali ele diz quais são os elementos essenciais da lei. Tá? Então a lei é algo pertinente à razão e não pertinente à vontade. Ou seja, ele está fazendo uma diferenciação. A lei é algo que está no campo da racionalidade, não da vontade. Faz uma separação entre razão e vontade. Esse é o primeiro elemento da lei. Tá? O segundo elemento é que a lei tem que ser voltada para o bem comum. Se uma ação for praticada e for voltada meramente para o bem particular, ela não vai ser lei propriamente falando. Finis usa a expressão no sentido focal. Né? Se uma lei ela tem todos os elementos da lei, ela vai ser uma lei propriamente falando, uma lei em sentido absoluto, em sentido focal. Se ela não tem todos os seus elementos, apenas alguns deles, ela vai ser lei em sentido secundário ou segundo certo aspecto. Tá? Então, a lei ela é algo pertinente à razão, voltado para o bem comum. Promulgada, terceiro elemento, ela tem que ser promulgada. Promulgar é dar notícia de algo a alguém. Tá? Promulgada por alguém que tenha o cuidado da comunidade, autoridade. Quarto elemento. Então, toda lei tem que ter esses 4 elementos. Ela tem que ser algo da razão e não da vontade. Ela tem que ser voltada para o bem comum, promulgada por alguém que tem para a autoridade, por alguém que tem o cuidado da comunidade. Se você pegar essa regra geral aqui, você vai ver que ela se aplica a todas as leis. A lei eterna. Lei eterna, por exemplo. A lei eterna ela é promulgada por Deus, né, que visa o bem comum do universo. A lei eterna, para São Tomás, é a lei que rege todas as coisas que acontecem. Desde um fio de cabelo que cai, tudo. Né? Essa é a lei eterna para ele. Aliás, só um parênteses. Eu acho que eu devia ter falado isso no começo. A gente está raciocinando aqui dentro de uma tradição teísta. Tá? Que pressupõe... São Tomás, quando vai falar de lei, ele já demonstrou que Deus existe. Ele usa as 5 vias de prova de existência de Deus, né? Elas estão já no começo da sua teologia. Então, já parte do pressuposto que Deus existe, ou melhor, que Deus é, como diz o professor Carlos Nogueira, né? Não é adequado você se referir a Deus como Deus existe, porque existir é prover de algo, e Deus é causa incausada. Deus não provém de alguma coisa. Tá? Então, se você pegar na Súmata, Deus est, Deus é, né? Não é Deus existe. A gente usa Deus existe por causa das contingências estilísticas da língua portuguesa. Né? Mas então a lei eterna é essa lei que rege todas as coisas do universo. Tá? E é racional, porque Deus é racional, Deus tem razão e vontade. E a lei é racional, a lei eterna é racional. Tá? E também é promulgada. E por uma autoridade que é Deus. Tá? A segunda lei é a lei divina. E a lei divina para São Tomás, os escritos do Antigo e do Novo Testamento, que foram revelados. São as Escrituras. Tá? Nós temos também a lei natural. A lei natural aí ele usa o conceito de participação, mas ele também usa nas outras leis. Então, a lei natural é a parte que nos cabe conhecer da lei eterna. É participação da lei eterna na criatura racional. Nós não conhecemos toda a lei eterna, conhecemos apenas uma parte dela. E essa parte, pequena parte que nos cabe conhecer da lei eterna, no campo da racionalidade prática, no campo da ação, é a lei natural. Então a lei natural é participação da lei eterna na criatura racional. O que é participação? São Tomás é um conceito que São Tomás empresta de Platão, né? Um conceito que foi rejeitado por Aristóteles, mas que ele empresta e utiliza de Platão. Inclusive tem alguns estudiosos que entendem que dado a quantidade de lugares de sua doutrina que São Tomás usa esse conceito, que São Tomás seria um filósofo mais platônico do que aristotélico. Embora tenha redução de falar isso. Mas isso está longe de ser uma unanimidade, né? Porque São Tomás é conhecido
pela sua grande proximidade com Aristóteles, né? Aliás, ele chamava Aristóteles de o filósofo. Ele se referia a todos os outros pelo nome. E Aristóteles, o filósofo, por antonomasia. É a própria filosofia, para ele, era Aristóteles. Então, mas ele utiliza essa ferramenta da participação em muitos de seus desenvolvimentos teóricos. Tá? E isso, alguns tomistas a partir do começo da metade do século XX, começaram a surgir estudos das influências platônicas em São Tomás de Aquino, por conta da utilização, basicamente por conta da utilização do conceito de participação. Então, a participação ela tem então um fundo platônico. Tá? Mas o que é participação? Eu trato disso com uma certa profundidade aqui no livro, me baseio num artigo de uma pesquisadora norte-americana, a Catherine Peters, em que ela vai dizer o seguinte: tem uma obra em que São Tomás trata de participação mais a fundo, que é o comentário ao De Bidu Magnos. Não vou entrar em detalhes aqui, mas no livro, se vocês forem ler, eu trato com detalhes como é que ela pega os modos de participação. São 3 modos de participação, e ela tenta aplicar esses 3 modos de participação na relação entre lei eterna e lei natural. Não precisamos expor com tantos detalhes aqui. Vamos dar um conceito mais geral de participação para vocês entenderem. Tá? Participação, então, é tomar parte de algo. O professor Lúcio dá um exemplo que eu acho que é bastante didático e serve para a gente entender o conceito de participação. Que é o seguinte: imagina um professor de matemática que conhece toda a matemática. E ele vai ensinar para o seu aluno uma equação de segundo grau. Ele está participando do conhecimento que ele tem no aluno. O aluno está participando do conhecimento do professor. De uma certa maneira, o conhecimento do aluno depende do conhecimento do professor. Então existe uma relação de dependência. Ele aprendeu com o professor. Só que o fato de o professor ter ensinado isso para o aluno não retirou o conhecimento do professor. Ele continuou tendo aquele conhecimento, só que ele participou. Então, participação é mais ou menos isso. Então, quando nós falamos de participação da lei eterna na criatura racional, todo o conhecimento de Deus infinito, uma pequena parte nos é participada, e essa é a lei natural, que vai resultar no conhecimento racional que nós temos da racionalidade humana. São aqui os preceitos da lei natural. Então, tem uma origem na participação. Então, essa origem, essa exposição que eu estou fazendo aqui é uma exposição que parte da ordem do ser. Né? Então, Deus antecede na ordem do ser todas as coisas. Ele vem primeiro. Tá? Então, na ordem do ser, Deus vem primeiro e participa a lei eterna na criatura racional. Então, existe uma dependência ontológica, uma primazia ontológica ou metafísica da lei eterna sobre a lei natural. Tá? Só que do ponto de vista do conhecimento, acontece o inverso. Nós conhecemos pelo caminho oposto. Nós conhecemos a lei natural a partir da lei eterna. Porque nos assuntos relacionados a Deus, nós começamos a conhecer pelos efeitos. Nós conhecemos a causa pelo seu efeito. Que é o que São Tomás chama de demonstrações quia. Que começam dos efeitos pela causa. Pega, por exemplo, as 5 vias. Todas elas são demonstrações quia, partem dos efeitos para a causa. Tá? Na relação entre lei eterna e lei natural acontece a mesma coisa. Nós conhecemos a lei natural, epistemologicamente falando, né? Episteme, de conhecimento, nós conhecemos primeiro a lei natural para chegar na lei eterna. Então, veja, na ordem do ser, ontologicamente falando, onto de ser, primeiro vem a lei eterna. Deus criou tudo, vem a lei natural depois, por participação. Na hora do conhecer, vem primeiro a lei natural. Tá? E depois vem a lei eterna. Tudo bem, mas e como é que nós conhecemos a lei natural se não é através da lei eterna? Aí eu vou explicar isso mais para frente um pouquinho aqui. Primeiro vamos terminar de falar das leis aqui. Né? Então você tem falei dessas 3 leis. Lei eterna, lei divina, lei eterna, lei de razão que está na mente de Deus que governa tudo. Lei divina são os escritos do Antigo e do Novo Testamento. E lei natural, participação da lei eterna na criatura racional. O conhecimento que nós temos racional da moralidade. Isso em linhas gerais. Nós temos a lei humana. Tá? A lei humana são talvez a lei com a qual a gente tem mais contato e afinidade. São as leis elaboradas pelos seres humanos. Né? Uma lei
decreto, uma lei feita por um grupo de pessoas, uma convenção, tá? Uma convenção pública. Então são essas 4 espécies de lei, né, que São Tomás expõe no Tratado da Lei. O que eu explico aqui é que é o seguinte, né? Antes de São Tomás, é um ponto importante, antes de ele tratar dos elementos da lei, na questão 90, aqueles elementos que eu acabei de mencionar, uma ordenação da razão voltada para o bem comum, promulgada por aquele que tem o cuidado da comunidade. Então, vejo que essa lei, esses 4 elementos se aplicam a todas as leis. A lei humana tem que ser promulgada, tem que ser voltada para o bem comum, tem que ser algo da razão e não da vontade. Tá? Todas as leis, elas têm que estar de acordo com esses, para serem lei, tem que estar de acordo com esses 4 elementos. Tá? Antes de ele tratar desses elementos da lei, tem um proêmio. E o que eu percebo é que esse proêmio ele é um pouco esquecido. Mas eu entendo que ele é central ali, para você entender mais a fundo o que é a lei. Porque ele diz o seguinte, né, nesse proêmio. Agora é mais ou menos assim, vamos tratar agora dos princípios exteriores dos atos humanos. Então ele diz, os atos propriamente humanos são os nossos atos que têm implicações morais. Tá? Os atos que eles chamam de atos de homem são os atos, enfim, da nossa alma vegetativa, que não tem importância. O crescimento de um cabelo, enfim. Isso. Os atos propriamente humanos são os atos que têm importância moral. Tá? E esses atos eles têm princípios intrínsecos e extrínsecos. E ele diz o seguinte, que ele vai tratar, no começo agora do tratado da lei, dos princípios extrínsecos. E quais são eles? Deus e o diabo. Deus instrui a criatura racional pela lei a alcançar o bem. E o diabo inclina a criatura racional para o mal. Então, antes de a lei ser algo pertinente à razão, voltado para o bem comum, promulgada por aquele que tem o cuidado da comunidade, a lei é um instrumento que Deus utiliza para inclinar a criatura racional a alcançar o bem. Tá? Isso é um elemento da lei também, eu entendo. Porque ela é um princípio, ele diz que Deus é princípio extrínseco. Por que extrínseco? Porque tem os intrínsecos, que são quais? As potências e os hábitos. Ele já tratou das potências antes. Quais são as potências e os hábitos? As potências são as nossas capacidades, são as potências da alma, né? As potências vegetativas, né? Aumentativa, gerativa, enfim, são que os vegetais possuem, né? Você tem as potências sensitivas, né? Que são os nossos sentidos, de maneira geral. E nós temos as potências intelectivas, que são a vontade e a razão. Tá? Então, essas são as potências. E nós, seres humanos, temos esses 3 níveis de potências. Nós temos as potências vegetativas, nós temos as sensitivas e temos as intelectivas. Os animais têm apenas as sensitivas. As plantas têm apenas as vegetativas. Ou seja, ele tratou, esses são princípios intrínsecos dos atos humanos, vem de nós. O que ele está dizendo ao dizer que a lei é extrínseca é que a lei não vem de nós. A lei vem de Deus. Se a lei fosse, se ele colocasse a lei, se ele tratasse da lei como um princípio intrínseco dos atos humanos, a lei seria um produto da nossa racionalidade, mas não é. A lei, antes de mais nada, é princípio extrínseco dos atos humanos, por meio do qual Deus instrui a criatura racional a alcançar o bem. E tem que ser o bem, porque vem de Deus. Não pode ser o bem não pode ser qualquer coisa, não pode ser qualquer ato. Né? E aí, como nós vamos ver, isso coloca sérias dificuldades para algumas interpretações da Natural Law. Principalmente a relativa ao primeiro princípio. Que é o que eu disse no começo. Aquela releitura do Germain Grisé já vai ser colocada em xeque aqui. Conforme a gente vai ter a oportunidade de verificar. Tá? Então, a lei, então, se Deus sob certo aspecto, é a própria lei. Sob certo aspecto. Ele não é a lei, mas a gente pode, como o próprio São Tomás diz. É a própria lei eterna. Deus se confunde como sendo o legislador eterno, é a própria lei eterna. Então a lei ela vem de fora, ela não é nossa, mas está em nós por participação. Mas não é um produto da nossa racionalidade e nem dos nossos hábitos. Aí também outros princípios intrínsecos. Os hábitos são o quê? São disposições da natureza que a degeneram ou a aperfeiçoam. As virtudes, as virtudes boas, são os hábitos bons. Aliás, as virtudes são os hábitos bons. Os vícios são os hábitos maus. Então, todas as virtudes, prudência, temperança, fortaleza, as cardeais, né?
justiça, elas aperfeiçoam as potências. Os vícios degeneram as potências. Esses são princípios intrínsecos dos atos humanos. Então, o que ele está dizendo é o seguinte, a lei não está aqui. A lei vem de fora. A lei tem uma origem sobrenatural, antes de mais nada. Tá? Por isso que a definição que eu proponho de lei aqui no livro se você for pegar, por exemplo, ele termina ali a questão 90, falando, né, a lei é uma ordenação, que é o que vocês vão ler em geral, assim, nos livros, né? Definição clássica de lei de São Tomás. A lei é uma ordenação da razão voltada para o bem comum, promulgada por aquele que tem cuidado da comunidade. Tá, tudo bem, é isso, mas está incompleto. A lei é um princípio extrínseco dos atos humanos, por meio do qual Deus instrui a criatura racional a alcançar o bem, sendo caracterizada por ser uma ordenação da razão voltada para o bem comum, promulgada por aquele que tem o cuidado da comunidade. Tá? Então, veja, bem comum é um elemento de qualquer lei. Qualquer lei, para ser lei, tem que ser voltada para o bem comum. Se for voltada para um bem meramente particular, não vai ser lei. Tá? Então, essas leis, elas dialogam, elas se conversam a partir da noção de participação. E você veja que interessante, né? São Tomás ele vai dizer o seguinte, ele vai dizer que a lei divina ela é participação superior. Mas por que participação superior? A gente só consegue entender que essa participação é superior se nós tivermos em vista qual é a finalidade da lei. E ele também é muito claro a esse respeito. A lei tem uma única finalidade. Instruir a criatura racional a alcançar o seu fim último. E qual é o fim último para São Tomás de Aquino? Quem arrisca aí? Existem fins últimos ou há um único fim último? A visão beatífica. Exatamente. É isso. A lei serve para isso. Alcançar a visão beatífica. Ponto final. Não tem fim. Os fins últimos são parciais. Eles vão se ordenar em ordem ao fim último, que é a visão beatífica. Tese questionada por Germain Grisé, expressamente. Nisso ele se afasta, se aparta de São Tomás e vai dizer, não é. Não são. Existem um fim que o homem vai alcançar depois, que é para a salvação do homem enquanto divino, né? Mas aqui na Terra não. Aqui na Terra o que importa é nós alcançarmos a realização humana integral. Isso não é o que São Tomás diz de maneira alguma. O fim último é apenas um. É a bem-aventurança eterna, é a salvação. E toda a lei se presta a instruir a criatura racional a alcançar este fim. Tá? Então a lei ela tem que fazer isso. Ela tem que se prestar. Ela tem essa finalidade última. Tá? E se a gente entender qual é essa finalidade, está bastante claro. Vejam, por exemplo, a questão 91, artigo 4. Ele diz expressamente isso. A lei é... Está até aqui no livro. Depois eu acho aqui, mas depois eu pego aqui. Ó. Tá aqui, ó. Pela lei, é dirigido o homem aos atos próprios em ordem ao fim último. Acabou. Tá aqui, até a frase latinha aqui do lado, que não tem... Então, essa é uma finalidade de qualquer lei. Não está falando da lei divina. As pessoas confundem isso, né? Ah, não, a lei divina tem um fim sobrenatural. A lei natural, o fim é a realização humana integral. A lei humana é o bem comum. Não é isso. Ele trata por exemplo, do bem comum quando ele está falando de um elemento da lei de maneira geral. Então, ou seja, o bem comum é o elemento de qualquer lei. Não é o fim último da lei. E nem de uma lei especificamente falando. Nem da lei humana. Acho que a gente vai entender que agora através do conceito de participação. Né? Então, tendo em vista essa finalidade última da lei, que é instruir a criatura racional a alcançar a bem-aventurança, a gente entende por que a lei divina é uma participação superior. Ele usa essa palavra, não é metáfora minha, não é exagero, participação superior. Ou seja, participação mais elevada. Porque ela faz isso de uma maneira reta, sem dúvida. Siga aqui os 10 mandamentos, que você não vai errar. Ou seja, a lei divina, ela não é... Ela tem um núcleo que é da lei natural. Depois eu vou explicar isso aqui. Tá? Existe uma parte da lei divina que são os preceitos morais, que são da lei natural. Os 10 mandamentos, todos eles são racionais. Tente negar isso. Tente negar que você não deve honrar os seus pais, tente negar que você não deve cometer adultério, tente negar que você não deve matar, que você não deve roubar, e assim por diante. Tudo isso, nós percebemos isso racionalmente. Tá? Num nível claro.
aí nós estamos no nível dos, que São Tomás chama de preceitos secundários da lei natural. Qualquer pessoa percebe isso. Se você não está percebendo, não é porque a lei está mudando, é porque você está com as suas paixões desordenadas, você está com problemas de conhecimento, mas enfim, não é a lei que muda. O que muda é a sua percepção em relação à lei. Isso nunca deixou de ser justo e deixou de ser certo. Tá? Então, a lei divina faz isso de maneira reta. Ela, olha, e o São Tomás diz isso de uma maneira muito clara. Diz assim, olha, como nós estamos, a nossa razão está enturbecida pelo pecado original, nós precisamos de um auxílio para alcançar essa finalidade última, que é a lei divina. Tá? Então, por isso, participação superior superior e mais elevada. Ele usa claramente essa expressão. Isso só faz sentido se nós tivermos em vista o fim último, que é alcançar a salvação. E a lei natural? A lei natural é a participação propriamente dita. Você sozinho, você consegue alcançar esses preceitos. Você consegue entender que você não deve matar, que você não deve roubar. Tá? Só que é muito difícil. Por isso tem esse reforço. A lei divina, então, não é só porque é algo de fé que você aceita ou não. Sobre certo aspecto e sobre outro aspecto não, porque ela tem um núcleo que é da lei natural, e claro, você vai ter que aceitar a autoridade de Deus e a revelação para você entender isso. Porque ela vem como uma sobreposição à lei natural. Ela se sobrepõe à lei natural. Então, eu uso a seguinte metáfora aqui. Né? Imagine, por exemplo, a lei natural como sendo uma frase escrita com lápis de ponta grossa que borra e pode se apagar. A lei divina é a mesma frase, escrita com uma tinta indelével e cristalina. Você sabe exatamente o que você precisa fazer. Você precisa fazer isso aqui para chegar nessa finalidade última. Ou seja, a causalidade final governa tudo aqui, que é alcançar a salvação. Tá? Então nós temos a participação propriamente dita, participação superior, que é a da lei divina, e a lei humana. Olha só que interessante o ponto aqui. São Tomás diz que a participação é deficiente. Por que raiz que é participação deficiente? Porque não compete ao legislador humano positivar todos os preceitos da lei natural. Veja, a função do legislador humano, para São Tomás de Aquino, é você elaborar leis de acordo com a lei natural. Você não pode... Para uma lei ser lei e não ser corrupção de lei, ela tem que estar de acordo com a lei natural. Se ela contrariar a lei natural, ela não vai ser lei, ela vai ser corrupção de lei. Mas existem duas formas de a lei humana derivar da lei natural. São Tomás trata dessas duas formas. Isso é muito discutido. O Finis explica muito bem isso no Natural Law e Natural Rights. Você tem o processo de derivação por conclusão e o processo de derivação por que a gente chama de determinação. Que é um termo, determinação, é um termo técnico em São Tomás. Tá? O que seria a derivação por conclusão? Imaginem, vamos falar aqui, trazer a discussão para o direito. Então. Imaginem o preceito moral de que você não deve matar. Então você tem um preceito primário, eu não vou conseguir explicar preceitos primários, secundários, eu vou, em linhas gerais aqui, vou falar um pouco disso. Então você tem o que São Tomás considera um preceito auto-evidente. A vida é um bem. Eu gosto como Barzotto explica isso. Mas a vida, esses bens, vamos falar desses bens humanos mais fundamentais aqui, né? Mais óbvios. Vida, comunidade e conhecimento. Finis fala muito de conhecimento, né? Se você estudou Finis, você sabe que o Finis gosta muito de falar do conhecimento. Como um bem humano básico. Você não consegue negar que a vida é um bem. Tente negar que a vida é um bem. Você precisa estar vivo para você fazer isso. Você, negando que a vida é um bem, você vai incorrer numa contradição performativa. Você está aqui com a sua própria performance negando que a vida é um bem. Poxa, então você tem que estar vivo para fazer isso. Então, a vida é um bem. Conhecimento é a mesma coisa. Para você negar que o conhecimento é um bem, você vai ter que produzir uma forma de conhecimento ou, como diz Aristóteles, ficar quieto. Aí você vai ser igual uma samambaia. Então, ou você fica quieto e não fala nada, ou se você quiser discutir com alguém, olha, o conhecimento não é um bem. Por quê? Por causa disso, isso. Nesse exato instante você está produzindo uma forma de conhecimento. Então, esses preceitos, esses bens, né, eles são auto-evidentes. Por isso ele chama de bens auto-evidentes. São o ápice, o ponto de partida da racionalidade prática. E, por exemplo, a comunidade. Você consegue negar que a comunidade é um bem? O Barzotto explica bem isso. Para você fazer isso, você tem que entrar em comunidade com alguém para você explicar. Estou entrando em comunidade com você para dizer, a comunidade não é um bem. Você já está
entrando em contradição. Tá? Então esses são os preceitos primários. E a partir dele nós extraímos conclusões. Então, por exemplo, se eu pego o primeiro princípio, o primeiríssimo, né? O bem é para ser feito e procurado e o mal para ser evitado. E alio isso ao preceito primário de que a vida é um bem. Eu vou concluir que eu não devo matar. Tá? E aí o legislador, baseando-se na lei natural, ele vai fazer o quê? Ele vai editar o artigo 121 do Código Penal para criminalizar o homicídio. Certo? Só que esse artigo ele tem duas partes. Ele tem a parte em que ele criminaliza o homicídio é da lei natural por conclusão. Aliás, é isso mesmo, por conclusão. Se o legislador não tivesse criminalizado, eu saberia que isso é imoral. Porque isso é o justo por natural, de que fala Aristóteles. Tá? Agora, a parte em que ele estipula a lei, a pena, esta parte é derivada da lei natural por determinação. Aqui você tem um campo da convencionalidade. A pena pode ser as mais variadas possíveis. Desde que você, e isso é uma sutileza importante que às vezes escapa, desde que você não subverta o princípio do qual você está partindo, que você está tentando positivar. Se você, por exemplo, colocar uma pena de 6 anos, ou trabalhar com uma pena menor do que essa, uma pena de 3 anos para um homicídio, é praticamente dizer que você não está punindo um homicídio. É quase como dizer que você pode matar. Então, mesmo quando você está na seara da determinação, ao legislador não é dado fazer qualquer coisa. Ele tem que seguir a certa racionalidade. Sempre com vistas a implementar a lei natural, de maneira eficaz. Tá? Então, o artigo 121 do Código Penal, ele é bastante útil para nos dar esse exemplo. Você tem esses dois processos de derivação. Então, para a lei humana ser uma lei e não ser corrupção de lei, ela tem que derivar da lei natural. E a derivação pode acontecer nesses dois processos. Determinação e conclusão. Lembre sempre do exemplo do artigo 121. É um exemplo bastante citado. Né? Por exemplo, o Finis fala das regras de trânsito. Como é que a gente sabe que a gente tem que andar pelo lado direito da rua com os carros? Bom, alguém disse que era. Se fosse pelo esquerdo, tanto faz também. Então nós estamos no campo da convencionalidade, um campo muito amplo, em que o legislador ele pode atuar livremente. O que você não pode fazer é, por exemplo, de uma hora para outra, falar, a partir de amanhã, tanto faz você dirigir pelo lado direito ou esquerdo. Você vai causar um caos, vai colocar em risco a segurança viária, vai comprometer o bem humano básico vida. Tá? Então, essas são as duas formas de derivação da lei natural, da lei humana a partir da lei natural. E por que a lei natural é a participação deficiente? Porque São Tomás disse que não cabe ao legislador humano positivar todos os preceitos da lei natural. Porque a maioria das pessoas teriam dificuldade de cumprir. E você não tem por que você impor isso, todas as regras morais, transformá-las em leis humanas, com todo o aparato coercitivo que tem o Estado por trás. Então apenas uma parte da lei natural vira lei humana. Qual parte? Apenas a que diz respeito aos vícios mais graves e o que está relacionado ao próximo. Ele é muito claro a esse respeito. Por isso a participação é deficiente. Você não vai positivar todos os preceitos da lei natural. Apenas uma parte deles. Mas essa deficiência ela tem que ser entendida com grão de sal, eu acho. Assim, com grão de sal, com tempero. Porque há funções que apenas o direito positivo pode fazer numa sociedade. Por exemplo, trazer segurança jurídica, né, que o próprio Luiz falou no começo aqui, né, promover justiça para as correntes que entendem que a lei deve fazer isso. Tem correntes que entendem que não, isso é legal. O positivismo Kelsen não é essa função, é mais apegado numa teoria da validade, né? Mas para São Tomás, sim, é promover a justiça e assegurar a ordem social. Para quê? Nós temos que ter ordem para que as pessoas possam alcançar os seus fins naturais e o seu fim último, que é a salvação. Porque se não tiver ordem, a gente não estaria nem aqui discutindo, estava lá na rua brigando. Né? Então, a participação é deficiente por causa disso. Porque você não vai positivar todos os preceitos da lei natural. Tá? Então você veja que são níveis de participação. Lei eterna, a lei que rege tudo e governa tudo. Lei divina, participação superior, nos guia para a finalidade última de maneira reta. Lei natural propriamente dita, nos permite alcançar os preceitos morais racionalmente.
participação eficiente da lei humana, porque ao legislador não cabe positivar todos os preceitos da lei natural, mas apenas uma parte deles. Qual parte? A que diz respeito aos vícios mais graves, porque São Tomás era muito realista, então ele sabia que a maioria das pessoas tem dificuldades, né, de cumprir a lei natural, e nós temos mesmo. Né? Você não vai prender a pessoa porque ela, enfim, não é por qualquer razão, tem que ser uma razão séria, tá? Uma razão que realmente comprometa a ordem social. E aí você vai transformar esses preceitos em lei humana. Ele dá exemplos claros: não matar, furto, roubo, assassinato e outros. Não é uma cláusula taxativa, né? É uma cláusula meramente exemplificativa. Mas a gente já dá para entender qual que é a ideia dele. É você realmente transformar em lei humana o que apenas alguns preceitos, e esses que tratam desses vícios mais graves. Para você, a finalidade é você assegurar a ordem social para que as pessoas possam alcançar a sua finalidade última, que é a salvação, que é o que mais importa. Para ele é isso. Tá muito claro. Tá? Oi. Desculpe interromper, mas claro. Para fins, os bens humanos básicos são taxativos? Os que ele apresenta lá no livro? Ele fala que não. Não, ele mudou de ideia algumas vezes, na verdade, né? Inclusive ele disse que outros autores propuseram listas diferentes, maiores. Grezet tem uma lista de 10. Fins no pós-fácil do Natural Analysis, ele propõe o 8º bem. Ele coloca o matrimônio como um bem humano separado. Mas ele disse que os 7 bens, todos os bens podem se reduzir aos 7. Ele disse, inclusive, não há mágica no número 7. Mas é que eu entendo que esses 7 bens aqui são os fundamentais para os seres humanos. Então, você tem ali a vida, você tem a experiência estética, você tem a própria racionalidade prática, você tem o conhecimento, você tem... Transcendência. Aí está no bem religião, né? Uhum. Religião, jogo e conhecimento. Tá? São esses 7 bens. E depois ele propõe no pós-fácil da segunda edição do Natural Analysis, um matrimônio com um bem humano à parte, tá? Com características específicas que antes ele achava, inclusive eu esqueci de falar, sociabilidade, amizade, né? Né? Amizade, ele enquadrava na amizade. Não, aí ele vai entender depois que o matrimônio tem configurações específicas, que é uma forma, claro que é uma forma, não deixa de ser uma forma de amizade, mas qualificada. Né? Então, eu não diria que são taxativos, tá? Para São Tomás, não são taxativos esses bens. Inclusive, meramente, quando ele trata dos preceitos da lei natural, né? Finis diz que São Tomás é lamentavelmente obscuro, usa essas palavras, né? Mas é porque São Tomás, na verdade, ele está estabelecendo um paralelo entre razão prática e razão especulativa, que é a base epistemológica da lei natural para ele. Como é que nós conhecemos a lei natural? Ele diz, olha, a razão prática tem os seus próprios princípios, assim como os tem a razão especulativa. A razão para São Tomás é uma só, a nossa racionalidade é uma só. Tá? Mas ela atua em 2 frentes. Ela atua conhecendo o mundo, razão especulativa, e ela atua operando. E no campo da operação, nós temos o agire e o facere. O agir e o fazer. O agir é a nossa ação moral. E o fazer são as obras. Enfim, imagina um arquiteto que projeta uma casa, enfim. Então, você tem essas 2 searas da racionalidade, mas elas não são dois campos que não se dialogam. Elas são apenas 2 frentes da nossa razão. Tá? Eu acho que talvez a gente tenha uma certa dificuldade de entender uma coisa quando você falou da questão de que o fim último é a visão beatífica e de que o fim da lei, portanto, também seria, né, você instruir a pessoa ou participar dessa instrução que Deus faz às pessoas para a visão beatífica. Porque a gente tende a fazer uma certa diferenciação que em São Tomás não existe entre a família e o Estado. O Estado, né, a sociedade, é um conjunto de famílias, um conjunto de oicos. Né? Então, nesse sentido, o papel do legislador ele se assemelha analogamente com o do pai. O pai, em relação às crianças, que estabelece certas ordenações para guiar a criança para a boa instrução e para a visão beatífica, e o legislador. E a gente tende a ter uma visão disso um pouco como se fosse autoritário, de certa maneira, paternalista, né? Então, eu queria que você falasse um pouquinho, se pudesse, em relação a isso, a como que seria uma visão correta em relação a essa instrução, porque, por exemplo, um pai, quando ele vai colocar sanções em relação à ação dos filhos, essa sanção sempre vai ser uma sanção educativa.
Sim. Só que se a gente vê hoje, até provavelmente vamos dizer que tem uma posição mais à direita, a gente tende a ter uma certa visão atrás assim, em relação a essas sanções mais educativas, que é uma coisa que, por exemplo, em São Tomás eu seria bastante inclinado para esse lado. Eu acho assim, acho que o que eu estou propondo aqui é uma visão macro mesmo, né? Da função da lei. A função da lei, de maneira geral, é essa. Isso, na verdade, é para você estabelecer uma diferenciação entre algumas posições que colocam como a visão da lei, como as leis, como tendo finalidades diferentes. Então, na verdade, a finalidade é uma só e é transcendente. É o fim dos atos humanos, é a transcendência. Tá? E a lei vai nos instruir a alcançar esse fim. E as leis fazem isso de maneiras diferentes, mas a finalidade é uma só. Agora, eu não vejo contradição, por exemplo, um pai... O que nós temos que ter por certo, e talvez seja a maior dificuldade aqui para a gente discutir esse assunto hoje, num ambiente liberal e moderno, é você colocar o fim último como sendo Deus. Essa é a maior dificuldade. Uma vez que você assentou que o fim último é esse, tudo vem de maneira mais natural. Mas colocar o fim último como sendo Deus já não é uma coisa tão simples hoje. Por exemplo, aí você vai dizer, mas como é que você vai discutir essa teoria com um ateu? Né? Bom, tudo bem, o ateu ele vai colocar o fim último no que ele quiser. O que eu estou dizendo é que existe essa teoria aqui, que para cujo autor o fim último é Deus, e que isso não atrapalha em nada os fins últimos das pessoas que querem ter outros fins últimos. Você pode colocar o seu fim último no dinheiro, você pode colocar nas glórias, ou onde você quiser. Oi? Isso não deriva, de certa maneira, de uma ignorância entre a razão pré-moderna, pré-cristã, da razão pós-moderna e pós-cristã, na verdade, supor que a natureza, digamos assim, ela permanece igualmente acessível ao que ela era a um grego que estivesse especulando sobre ela. Hoje em dia, uma pessoa que já está na pós-natureza, já está dentro do projeto baconiano, não é uma superestimação da capacidade da razão humana dentro de um meio social completamente alterado, já artificial. Não é, certamente, você colocar Deus como fim último não é algo hoje trivial, por isso que você vai precisar. Para mim o que é forçação de barra é achar que apelar à razão natural, um homem que já está pós-natural, digamos assim, um homem do projeto baconiano, um homem prometaico, é um projeto razoável. Acho que ele já é desprovido de sentido, entendeu? Porque não existe mais essa ideia de natureza como provida de um telos, entendeu? Então, eu acho que na verdade esse é o problema. Vai faltar bases para uma discussão. Eu acho que esse na verdade eu acho que esse é o problema. Puramente natural. Qual é o seu nome? Marcos, eu acho que esse é o problema, na verdade. É o problema que o MacIntyre diagnostica depois da virtude. É justamente a perda da noção de causa final. Nós estamos falando aqui antes que da nossa apresentação. Então, quer dizer, existe uma cosmovisão diferente de mundo. E o que o Natural Law vai fazer é justamente lidar com essa posição que você está colocando. Já que nós não temos mais a noção nós perdemos a noção de causa final, vamos construir uma teoria da lei natural que possa dialogar com esse mundo onde não se fala mais de causa final. O que eu estou dizendo é que nós devemos voltar a falar de causa final. Não, exatamente. Isso. Eu concordo. Isso. Eu acho que o projeto... Isso mesmo. O projeto do New Natural Law está fadado para cá. Isso mesmo. Aí concordamos. Ele perde dimensão metafísica. Totalmente. A discussão sobre a causalidade final. Se você for pegar as discussões que existem sobre metafísica e lei natural, por exemplo, o George fala muito isso, né? O Robert George. A lei natural depende da metafísica, sim, nós não negamos, mas apenas na ordem do ser. Porque os bens humanos básicos são esses e esses, porque a natureza é assim. O Finis fala isso. Se a natureza fosse de outra maneira, os bens humanos básicos seriam outros. Então nós estamos considerando a natureza humana na ordem do ser. Por isso que ele faz uma separação entre a ordem do ser e a ordem do conhecer. E propõe o quê? Que nós devemos conhecer a natureza pelos bens. Ou seja, ele inverte. Não que nós devemos conhecer os bens pela natureza. Mas então, nós devemos conhecer por Finis, e eu discordo aqui, na verdade estou baseando no Steven Jansen aqui, né? Nós devemos conhecer a natureza pelos bens, ou seja, a ética tem uma primazia epistemológica sobre a metafísica. Então, ou seja, ele faz isso
em boa parte, como eu estava falando aqui no começo, para lidar com a questão da falácia naturalista. Que é um argumento que entra no Natural Law e eles aceitam, sim, com uma docilidade impressionante. Não, realmente não é possível. Não é de maneira alguma. É o contrário, na verdade, né? Então eles aceitam o argumento da falácia naturalista, de que você não consegue extrair um dever ser a partir do ser, e tentam construir uma teoria para lidar com esse problema, né? E tem a ver um pouco com isso que você está falando. Então, uma das coisas que eles fazem, você pega, boa parte tem a ver com isso, tá? Essa reinterpretação do primeiro princípio como sendo pré-moral, a pré-moralidade dos primeiros princípios. Isso não é uma atomice de maneira alguma. Você pegar, por exemplo, da onde que surge a moralidade para o Finis? Se não são dos princípios, é da onde? Da prudência. Ele coloca toda a carga da moralidade em um ato propriamente humano. Aliás, num princípio intrínseco, que é a prudência, que são os requerimentos da racionalidade prática. Sim, ele não fala de razão, fala de racionalidade. Racionalidade prática, né? Os requerimentos básicos da racionalidade prática. Então ele diz, os primeiros princípios são pré-morais. Tá? Então, por isso que o primeiro princípio ele pode se prestar, e os outros também, a justificar ações moralmente más, porque a moralidade não está aí nesse princípio. Vou tentar explicar isso aqui um pouco. O Grezé, ele diz o seguinte, olha, então, todos eles estão se baseando nessa analogia que São Tomás faz entre razão prática e razão especulativa. Tá? Que eu estava falando aqui. Então, você tem a razão prática, a razão atuando para conhecer o mundo. A razão especulativa, a nossa razão atuando para conhecer o mundo. Como é que nós conhecemos as coisas, a realidade? Com a razão especulativa. Então, como diz São Tomás, a verdade advém da conformidade do intelecto com a coisa. Tá? Então, nós conhecemos a realidade com a razão especulativa. A razão prática é a razão atuando, né? Ou operando, ou agindo, né? Agire, ou fazendo as coisas. Tá? O que São Tomás diz, e aqui ele inova em relação a Aristóteles, porque o primeiro a falar disso com profundidade foi Aristóteles, razão prática, razão teórica. Tá? Mas segundo o próprio Finis diz, né, São Tomás não tem uma teoria sobre princípios da razão prática. Ele fala de razão prática, ele fala de princípios da razão especulativa. Princípio de não contradição, princípio de terceiro excluso. Porque o raciocínio é o seguinte, toda a ciência ela tem de partir de princípios, segundo Aristóteles. Né? Tem que ter um começo. Tá? Se você for demonstrar tudo, não há ciência de nada. Você vai regredir, vai demonstrando, chega no ponto que você tem que demonstrar, tem que ter um começo. Vai ter um começo para você, a partir daí, você construir a ciência. Esses princípios são os princípios de cada ciência. E você tem os princípios da razão especulativa. Princípio de não contradição, princípio de terceiro excluso. Como diz Aristóteles no livro 4 da Metafísica, esses princípios eles não podem ser demonstrados, eles são apenas mostrados. Você não consegue... Oi, pode falar. Mas veja bem, na ética, Aristóteles, se eu não me engano, no livro primeiro, ele coloca que é impossível se proceder ao infinito. Com certeza. Na busca do bem. Sim, mas ele não diz quais são os bens. Portanto, é preciso que haja claro, um último. não tenha dúvida. E eu não vejo que o Finis reconheça esse não reconhece. preceito. Não é que ele reconhece. Né? Ele apenas diz que São Tomás ele tem um tratamento mais detalhado para princípios da razão prática. Por exemplo, esses que ele equipara aos princípios da lei natural. Tá? Ele apenas diz isso. Ele diz, claro que o primeiro foi Aristóteles, não tem dúvida disso. Mas o tratamento mais sistemático foi São Tomás. Tá? Fazendo esse paralelo. Mas o paralelo, a ideia é a mesma. Não posso proceder na ética também, ao infinito. E quais são esses axiomas, digamos assim, da ética? São os preceitos da lei natural. Esse que eu estava dizendo aqui. A vida é um bem? Você não nega. Não consegue negar que a vida é um bem. Você apenas mostra que a vida é um bem. Você não prova. Você não consegue demonstrar que a vida é um bem. Ela é o ponto de partida para você demonstrar outras coisas. Tá? Então você tem os princípios da razão prática. Tá? Assim como você tem os princípios da razão especulativa. Mas é que, poxa, Aristóteles coloca na ética que a função da ciência ética é explicar as razões das nossas ações. Não tenha dúvida que é mesmo. E eu acho que o projeto do Finis abre mão disso. Abre. Em boa parte do tempo. Né? A exceção dos momentos em que ele consegue comprovar
como no caso do conhecimento, que você incorre numa contradição performativa. Então, esse é um problema também epistemológico. Em relação a vários outros bens, ele não prova nada. Não, ele apenas diz que... Ele dá um exemplo do conhecimento... Mesa, assim, tudo bem. Ele diz assim, ó, isso é uma coisa que me intrigou na minha pesquisa. Ele diz assim, em relação ao conhecimento, podemos ir além. Ele fala bem assim. Aí ele dá esses argumentos de contradição performativa que se aplicam só ao conhecimento, se aplicam à vida e à sociabilidade, como fez o Barzotto. Agora, se aplica isso para o jogo? Não. Não tem como se aplicar para o jogo isso. Para a experiência estética? Não, também não. Eu acho que a abertura para o transcendente, sim. Eu acho que sim, você consegue, porque... eu até pensei, por exemplo, no Pascal, né? Até conversei com o Bernardo sobre isso, professor Bernardo. Mas eu acho assim, a abertura para o transcendente, você se colocar a pergunta sobre o fundamento último de todas as coisas, é algo inevitável. Você vai fazer isso. A gente faz. Mesmo que seja para concluir que não há um fim último, tal, que você pode chegar a essa conclusão. É equivocada, a meu ver. Mas a pergunta está lá. Então, quando São Tomás coloca como primeiro princípio a inclinação para conhecer a verdade a respeito de Deus. Eu não vejo que no primeiro momento. Conclusão, sabe? Eu acho que na maior parte dos casos, quando o homem faz isso, ele toma uma decisão, não é uma conclusão, entendeu? Ele simplesmente decide não buscar mais e... Pode ser. Pode é ser. o que eu vejo assim, em pensadores como Locke, por exemplo, sabe? Sim. Então lá, é inútil buscar o fim último, entendeu? Ele equipara a busca por um fim último, a escolha entre maçãs, ameixas e castanhas. Sim. É porque, na verdade... É a discussão do Copperson com o Bertrand Russell, né? Porque eu não sou cristão. É mais ou menos isso. Porque o cara está buscando utilidade e prazer, entendeu? Então não tem como você convencer o cara de que existe um bem honesto. Ele não está interessado nisso, entendeu? Concordo. Até porque se ele buscar muito, uma hora ele vai começar a ficar ressentido, porque ele no fundo não quer isso, ele quer outra coisa. Exatamente. Ele quer outro fim. É verdade. Mas então, qual que é a importância desse paralelo para você entender o argumento de Armagrisei? Então, você tem na razão especulativa o primeiríssimo princípio, que é o de não contradição, que também não pode ser demonstrado, como diz Aristóteles. Na razão prática, qual seria o primeiro princípio? Isso Grisé, tá? Tudo bem. Esse paralelo realmente São Tomás faz isso. Na verdade, esse paralelo, eu até coloco aqui os textos primários, né? Acompanha a trajetória intelectual de São Tomás desde o começo, desde os comentários da sentença de Pedro Lombardo, passando pela comentário ética Nicômaco, De Veritate. Ele sempre fala de paralelo entre razão prática e razão especulativa. Sempre fala. Então, você tem a razão prática com seus princípios. O primeiríssimo princípio da razão especulativa é o de não contradição. E qual que seria o paralelo na razão prática? O bem para ser feito procurado e mal evitado. Aí ele vai dizer o seguinte, bom, o princípio de não contradição não nos diz o que a coisa é. Ele apenas diz que apenas guia o nosso raciocínio de forma discreta e coerente para que a gente não incorra em contradições. Na verdade, o princípio de contradição não aparece nos silogismos práticos e nem nos teóricos. Ele está ali por trás, ali, né? Funcionando nos bastidores. Então ele vai dizer assim, bom, já que existe um paralelo entre a razão prática e a razão especulativa, na razão prática tem que ser assim também. O bem para ser feito procurado não pode ser já o bem moral, tem que ser o bem meramente formal, porque assim como na razão prática nós não sabemos o que a coisa é, na razão especulativa esse primeiro princípio não nos diz qual é o bem. Isso na visão dele. Tá? Então esse primeiro princípio está negando a inteligência do bem, né? Exatamente. Então, mas está negando já o que São Tomás diz lá, por isso que eu fiz questão de falar do proêmio. Né? Que Deus inclina a criatura racional. Esse é o primeiro princípio. O primeiro princípio da lei natural, o bem é para ser feito e procurado e mal evitado, segundo São Tomás, o primeiro princípio da lei, primum preceptus legis. De que lei? Da lei, pô. E se toda a lei visa a inclinar a criatura racional a alcançar o bem, ela não pode, de maneira alguma, se prestar para justificar condutas que ofendem a Deus. É que, na verdade, assim, sem digamos, fim último, sem bem último, sem bem comum, digamos assim, extrínseco, não existe sequer possibilidade não existe. de você pensar no conceito de bem. Com certeza. Senão você, é verdade. Você estaria reduzido à animalidade. Não tenha dúvida. Não existe como fazer esse salto do... Você conhece por analogia os bens inferiores em relação ao bem superior. Em ordem ao fim último, claro. Em ordenação ao fim último, sempre. Mas isso depende da sua inteligência. Sim. Não tem como você simplesmente fazer esse salto. Então, mas o que ele faz é o seguinte, ele diz que
assim como o primeiro princípio na razão especulativa ela é meramente formal, ele também tem que ser na razão prática, porque é um paralelo. É a forma como ele interpreta o paralelo. E aí ele vai dizer, olha, esse primeiro princípio é uma mera diretiva para a ação. Aí ele discorda de toda aquela tradição que eu disse no começo. Tipo, o primeiro princípio é um imperativo moral, porque sempre se entendeu que o bem parece feito procurado é faça-se o bem e evite-se o mal. Não devo matar. Se você concluir que a vida é um bem, você vai concluir que você não deve matar. E assim sucessivamente. Você vai chegar, por conclusão, a todos os 10 mandamentos, né? Os preceitos do Decálogo, a partir de preceitos primários. Você alcança as conclusões, porque os mandamentos do Decálogo são preceitos secundários da lei natural. Tá? Então, isso para a tradição clássica. Agora, para fins e para dizer não. Esses primeiros princípios são pré-morais. Então, quando ele faz isso, quando ele diz que o primeiro princípio é pré-moral, então, por exemplo, quando eu estou agindo, eu estou matando alguém, entendeu? Eu cometo traio minha esposa, você está buscando um bem para você. Mas é um certo bem. O que ele diz é o seguinte, existem condutas que atendem ao primeiro princípio de maneira superior a outras. Não quer dizer que, mas esta ação tem de estar de acordo com a lei natural para ele. Porque senão seria irracional para ele. Diz, ou isso aqui é irracional e a gente não consegue punir, responsabilizar o infrator, ou está fora da racionalidade prática, da lei natural. Na verdade, o que eu digo no livro é o seguinte, na verdade não é uma coisa nem outra. Na verdade, não existe uma correspondência exata entre lei natural e razão prática. A lei natural vai ser correspondente à razão prática quando for a reta razão prática. For a recta ratio, tudo bem. Agora, você dizer que você está agindo de acordo com a lei natural quando você mata alguém, quando você, mesmo que seja de maneira inferior, não, você nem mais minimamente falando. Você está fora da lei, você contrariou a lei natural. Né? Então, mas é claro, aí você tem os teóricos da lei natural são firmes defensores do absoluto moral. Então, onde está a moralidade para eles? Então, se não está aqui, e veja, retirar a moralidade da lei, e aí ele chama de método da lei natural, uma lei natural em sentido lato, né? Que é essa ação da racionalidade, dos requisitos da racionalidade prática, ele coloca toda a carga da moralidade na prudência. Então, o que importa são os meios através dos quais você alcança os fins, não os fins propriamente falando. É uma leitura de prudência também já diferente da visão clássica, porque a prudência ela vai modular, no caso concreto, os meios para você alcançar o fim. Então, por exemplo, numa legítima defesa, vamos tratar também um exemplo aqui jurídico, tá? Você agir em legítima defesa obviamente, compatível com a lei natural. Você pode fazer isso, você deve fazer isso. Só que você definir o que é... aliás, proporcionalmente. Para ser de acordo com a lei natural, ela tem que ser proporcional. Só que definir em cada caso o que é proporcional ou não, isso é uma questão de prudência. Os meios que você vai usar, que arma que você vai usar, que meios que você vai... ou o que você pode fazer. Então a prudência ela vai modular, vai te dar os meios para você alcançar os fins. Fins ele vai dizer que na verdade toda a carga da moralidade está aqui. Quando ele faz isso, segundo o meu entendimento, o que ele está fazendo? Ele retira toda a carga da moralidade da lei, que é um princípio extrínseco que vem de Deus, e coloca num ato, num ato intrínseco, num princípio intrínseco dos atos humanos. É mais um movimento de monetização da lei natural. Aliás, toda a lei natural faz isso. Sem dúvida. Você pegar todos os passos, todas as propostas de interpretação vão no sentido de retirar Deus da matriz estruturante da lei natural. Sim, porque você tirou a causa final. Tirou a causa final. Por exemplo, começar a prescindir de Deus. Quer ver outro ponto? E até no capítulo sobre religião, ele compara a religião a um jogo. Exato. Quer dizer, então para Germán Grezé, você ir à missa e ficar jogando golfe no domingo, tanto faz. Mas sejamos justos, você não pode agredir outro bem humano básico. Você pode... a interpretação é o seguinte, a incomensurabilidade dos bens humanos básicos. Né? Eles entendem que eles são incomensuráveis. Você não consegue... não há uma hierarquia prévia entre esses bens. Os 7 bens humanos básicos não são hierarquizáveis previamente. Eles são apenas hierarquizados no momento exato que você age. E aí você escolhe um e não outro. Essa é a teoria do fins. E não existe um fim último. Existem fins últimos. E neste ponto, o Germán Grezé discorda frontalmente de Tomás Aquino. Tem um artigo que ele faz isso. Eu cito no livro aqui. Ele discorda frontalmente. Não é que ele está discordando. Aqui, São Tomás está errado
são fins últimos mesmo, aí ele propõe uma outra... Assim, É que na verdade, assim, da mesma maneira como se você acaba com o ser, né? Você não tem como, digamos assim, remontar uma causa primeira. Isso. Se você acaba com o bem, um único bem, você não tem como remontar um fim último. Se você não tem como remontar seu raciocínio a um fim último, você não tem razão prática. Não existe razão prática nesse... Existe uma razão prática incompleta. Na verdade, uma razão prática que ela vai acabar tendo problemas de hierarquização em algum momento. Você vai ter, claro que você pode agir até moralmente, mas de forma incompleta. O que os clássicos dizem? Não, os bens humanos são hierarquizáveis, sim. Em ordem ao fim último. Veja bem, olha, você vive... Na verdade, veja bem, se você está sujeito à sua escolha, se ela é limitada desse jeito, está sujeito à sua escolha, já que não existe uma hierarquia, uma hierarquização, e você vai decidir a partir de você, ela já deixou de ser razão prática e se tornou razão poética, na verdade, né? Construtiva, né? Pode ser. É que na realidade o que ocorre muito é que tem uma tensão e eles querem romper essa tensão. Tem uma tensão entre a hierarquia de valores interiores do homem e a hierarquia de valores que está intrínseca na realidade, que foi colocada na criação por Deus, né? Que está no indivíduo. Tem uma tensão ali. O homem, ele participa disso e aquilo às vezes é meio obscuro, às vezes é muito claro, está limitado por certas coisas, e eles querem romper e dizer, não, a hierarquia de valores é o que está no homem e é isso. Tirar essa questão de Deus. Sim, sim. Mas veja, o que os clássicos dizem? Que os bens humanos básicos são hierarquizáveis, são comensuráveis em ordem ao fim último. O que o Stephen Long diz? Nós vivemos para alcançar a justiça, para alcançar a amizade. Se você apenas está vivendo... você não está fazendo nada diferente do que faz um cachorro. Você vive para alcançar outros bens. E, em última instância, o bem último de todos, que é Deus. Então, há uma comensurabilidade que está na própria ordem das coisas. E a nossa razão especulativa capta isso. E nos ordena a ação. Veja a importância da razão especulativa. A razão prática não atua independentemente. Ela atua independente da razão especulativa. Outra tese deles. Central da natural. A razão prática autônoma. Autonomous Practical Reason. Tese central da natural law. Você tira a razão prática. Aliás, você tira a razão especulativa. O que tirar a razão especulativa? É tirar a metafísica. Porque é esse conhecimento que nós temos da realidade que nos leva, em última instância, a Deus. Né? A partir da investigação do ente enquanto ente. Tá? Que é a noção clássica de metafísica aristotélica. Então, se você retira isso, você está tirando a metafísica. Então, é uma razão prática sem metafísica. Né? Que é o que eles propõem. É tudo muito conveniente para você discutir num ambiente liberal. Você num ambiente dominado pelo positivismo lógico, pela rejeição metafísica, pelo agnosticismo, pelo ateísmo, pelo materialismo. Isso aí é muito conveniente. Então você ser justo-naturalista, você ainda ser tomista, né? Você quer ser tomista, justo-naturalista e discutir essas teorias nesse ambiente. Na verdade, é um ambiente que Finis cresce e se desenvolve e estuda. O próprio Hart diz, ele diz que o capítulo 13, que é razão, natureza, razão, Deus, né? O Natural Law e Natural Rights, deveria ser deixado para um modesto apêndice. E olhe lá. E o Hart não tem que escrever, né? Exatamente. Ele escreve contra a vontade. Exatamente. E coloca lá. E ali ele faz uma interpretação de participação que eu discuto aqui. Que também já vai nesse sentido também. Porque assim, se você tirou a razão especulativa da jogada, como é que você vai interpretar a participação? Participar da lei eterna não é a gente conhecer a lei natural por participação? Mas se eu tirei a razão especulativa, se a razão especulativa está fora da matriz, ele entende como? Que a participação é a participação da razão prática de Deus no homem, que nos habilita a conhecer diretamente o bem, sem passar pela natureza. Isso aí só uma noção muito estranha. O que seria o caso de uma virtude infusa aí na vida. Praticamente como se fosse isso. Mas aí, você teologal. Está fazendo petição de princípio. Né? Exatamente. O que o Stephen Long diz? Ele diz o seguinte: não, existe uma iluminação divina participada e a iluminação divina ativa. O que o São Tomás é muito claro. Todas as criaturas são ordenadas pela lei eterna, são dirigidas pela lei eterna. Todas, da qual ela recebe o seu ato e fim. Todas elas. Não só as criaturas inferiores. O que eu diz, não, são apenas as criaturas inferiores que são governadas pela lei eterna. O homem, a participação dele é superior. Porque
Ele é feito à imagem e semelhança de Deus, aí ele até o Salmo 4.7, né? Então, essa participação o habilita a ser como Deus, não como Deus, mas assim, essa participação ele está agindo, né? Sendo partícipe da ação divina, provendo a ele e aos demais. E aí, ele é obrigado a interpretar dessa maneira porque ele retirou a razão especulativa da jogada. Só que o Steve Long diz o seguinte, não, a participação ela se dá em dois níveis. Você tem uma participação passiva, que todas as criaturas estão sujeitas, porque a teleologia é integral, e é assim que é também em Aristóteles. Né? É integral, ela governa tudo. A razão especulativa nos coloca em contato com essa teleologia que está entranhada na natureza, e a partir daí nós conhecemos a lei natural. É totalmente contrário do que diz Finis e Grisé. Eles colocam aquela discussão, lei natural como lei da razão. E as pessoas falam isso como se fosse, não, já está batido o martelo, lei natural é lei da razão. A lei natural é lei da razão a partir da natureza humana, pô. É as duas coisas, é lei da natureza e lei da razão. Não é lei da razão, só lei da razão, autônoma. Só vai ser autônoma se você tirar a razão especulativa. Então você tem dois níveis de participação. Participação passiva, e São Tomás diz claramente isso. É interessante você pegar o artigo 91 em que eles discutem isso. O Horkheimer faz muito isso também, vocês conhecem, é um autor um pouco discutido aqui, mas eu falo dele no livro também. Ele tem um catatal desse tamanho aqui para discutir autonomia moral. Né? E quando ele vai interpretar esse artigo de São Tomás, que fala de participação... Mas é a perspectiva da moral? Não. Tem foi traduzido para o inglês, um livro de 87, né? Eu só li o La Perspectiva da moral. Tem também, tem esse também. Quando eles interpretam essa questão da participação, eles vão colocar toda a ênfase na questão da participação, a iluminação da luz divina em nós. Aí cita um salmo. O Finis faz a mesma coisa, ele cita até um salmo. Ó Deus que nos ilumina, né? Então essa participação é fruto dessa iluminação direta. Aí que o Steve Long usa um vocabulário que eu acho interessante. Iluminação divina direta e iluminação divina participada. Ele diz, olha, para o Finis e para o Horkheimer, na verdade ele não fala no Horkheimer, eu sendo para o Horkheimer, escrevi para o Steve Long e ele diz realmente, se aplica para o Horkheimer também. É a iluminação divina direta para eles. Porque se eles tiraram a razão prática, a razão especulativa, essa iluminação tem que ser vista como Deus iluminando diretamente a criatura racional a ser apta a alcançar o bem, sem passar pela natureza humana. Só que o Long fala, não é assim que funciona. Você tem a iluminação divina participada e a iluminação divina também que vem a partir daí. Você tem Deus iluminou tudo, colocou a ordem, né, no mundo. A nossa razão especulativa conhece essa ordem e a partir daí ela extrai preceptivamente razões para a ação. Sim, é porque você supor que, na verdade, a razão prática é um grande milagre. Exatamente. Você torna toda a sua teoria mais inacreditável ainda aos olhos do mundo liberal e sexualizado do que ela... Exatamente. Assim, claro, se escondeu lá no fundo, mas assim, você está com um pressuposto gratuito aí monstruoso. Né? Mas percebam que eles têm que fazer isso porque, como diz o próprio São Tomás, né, um pequeno erro no começo se torna um grande erro no final. Você começou tirando a razão prática, a razão especulativa da matriz da lei natural, separou da razão prática, isso se transforma lá no final num grande erro teológico até. Uma unidade teológica. Tem um Deus ex machina, né? Eu acho muito difícil, mas assim, compreendendo um pouco assim, né, o debate moderno, por exemplo, o fato da gente estar conversando sobre esse assunto aqui, nessa sala, muito discreto, assim, já é algo... Assim, um acontecimento? É verdade. É verdade. Então, assim, é verdade. Por quê? Porque o problema é, como é que você vai racionalmente colocar o argumento de que, enfim, a lei natural, participação, Isso. Não, mas peraí, né? É verdade. Então, essa dificuldade de encontrar uma forma de como colocar de volta a lei natural no debate acadêmico, né, principalmente aqui, que eu acho que, enfim, acaba derivando para alguns lados, assim, claro. Os autores não tem muito como sustentar. Mas uma coisa que eu acho que é interessante, que até o Aristóteles trouxe um pouco, a gente parte sempre de uma metafísica, tipo, de uma visão Perfeito. do mundo, de uma visão de quem é o homem, do que o homem está fazendo aqui e tal. Sim. Independentemente de se a gente nega
o que for negar. Então, enfim, se for negar a existência de Deus, se for negar a existência do próprio homem, ou enfim, de toda a compreensão, capacidade compreensível dele. E aí, essa partida, né, de uma visão metafísica ou de uma visão antropológica que precisa ser, assim, que precisa ser colocada à vista das pessoas, exposta. Então, porque, por exemplo, eu vejo que muitas, às vezes, os autores, eles partem de uma visão metafísica ou antropológica e tal, mas negando algumas coisas, ou, enfim, concedendo algumas coisas, mas não expõem isso, né? Não são sinceros dessa forma. Verdade. Então, aí que vem o debate, assim, que você ler a irracionalidade quase, né? Você pode ir para um debate racional, você fala, olha, parto do pressuposto que sim, existe um fim para o ser humano, sim, existe uma ordem no mundo e na vida humana, ou não, eu acredito que não. Mas aí você vai colocar um argumento assim, tentar racionalizar. Sabe qual que é a questão? Quando a neonaturalista tem essas propostas, na verdade é assim, você pode se perder na metafísica e não chegar na ética, na verdade, né? Bom, você pode ficar, tá bom, você está dizendo que você precisa de um fim último, né? Esse fim último é Deus, você vai precisar de uma metafísica pesada para você mostrar isso daí. Tá, só que a questão é a seguinte, São Tomás tem essa metafísica, e ela é muito bem elaborada. O que você jogar isso para debaixo do tapete e pular para a epistemologia primeiro, e como essa aqui o que o Finis faz, talvez não seja o melhor caminho, né? Só que dá mais trabalho, né? É por isso que a gente diz aqui, já no começo, eu cito aqui, né? Poxa, mas eles vão rebatendo as críticas que o Carl Nielsen faz em 59, né? Isso depois geraria debates entre o Finis e o Finis e o Carl Nielsen e tal. Então você tem, ele questiona os 3 pontos principais da teoria, as 3 bases da teoria atomista natural. Poxa, você precisa de Deus, já é um problema, porque, você vai discutir isso no nosso ambiente dominado pelo, como eu disse, pelo ateísmo e tal, é um problema. Segundo ele, a ciência comprovou que não existe teleologia na natureza humana, então você tem outro fundamento que está comprometido, e a lei natural apela à falácia naturalista. 3 problemas. O que o pessoal da lei natural faz? Não, você não precisa de Deus, você não precisa de apelar à teleologia, e você não apela à falácia naturalista. O que os clássicos fazem? Rebatem essas mesmas críticas, dizendo, você precisa de Deus, você apela aliás, você extrai o dever ser a parte de ser, mas isso não tem nenhum problema, porque não há falácia nenhuma nisso. E você precisa sim da teleologia e da metafísica, porque aí você vai precisar de uma metafísica. Mas São Tomás tem essa metafísica. Jogar para fora isso aí não é o melhor caminho. E hoje em dia ninguém conhece, todo mundo conhece o Légio Nilson, quer dizer, hoje em dia estão com o Beijão, porque ele já morreu mesmo. Morreu acho que ano passado. Ninguém sabe quem é. Ah, sim. Mas é porque ele tem um artigo de 59 que ele critica São Tomás sobre esses 3 aspectos, né? Os 3 pontos principais. Ele sumiu, assim, eu conheço vários caras, ele nunca tinha ouvido falar do Carl Nielsen. Ele é autor de um livro chamado Ethics Without God, dentre outros. Ética sem Deus, tudo mais. É professor, acho que canadense. Morreu em 2021, ou 2020, se não me engano. Também tem outro ponto que, assim, às vezes a gente, quando está estudando esses autores, a gente estuda meio que fora da biografia deles. A gente pega como se eles fossem totalmente honestos no que eles estão falando, como se as decisões deles fossem totalmente racionais. Às vezes o cara acredita numa coisa, não posso estudar isso daí, porque se eu começar a estudar isso daí, começar a querer falar sobre isso, eu não vou conseguir dar emprego. Ou às vezes ele vai isso uma acontece. cultura de amizade. Às vezes tem tanto fator biográfico muito fator. aí que... Tem muito fator. E a gente nem considera isso, mas isso acha, não, ele realmente acredita nisso. E a pessoa até, de repente, você dedica uma vida a uma certa ideia, você já tem um trabalho acadêmico, porque você tem que ser muito honesto para você falar, não, tá tudo errado, tchau. Alguns fazem isso, né? Mas às vezes perde emprego fazendo para poucos. Assim, é complicado. É para poucos. A gente tem mais uns 10, 15 minutos no máximo, tá bom? Não, então, vamos encerrar. Então, eu vou só terminar o raciocínio ali que eu estava falando, sobre o paralelo que o Germain Grisé faz, né, entre a razão prática e a razão especulativa, como é que ele enxerga esse paralelo. Por que ele chega à conclusão de que o primeiro princípio é uma mera diretiva para a ação? Porque ele enxerga esse paralelo dizendo o seguinte, olha, assim como o princípio de não contradição, que é a matriz da razão especulativa, ele é meramente formal, ele não diz o que a coisa é, o primeiro princípio da razão prática tem que fazer a mesma coisa, né? Então, o bem ali não é o bem em sentido material, é o bem em sentido formal, né? Só que, na verdade, o que ele está fazendo aí, a meu ver, é confundir a lei natural com o movimento da vontade.
E São Tomás disse que os movimentos apetitivos devem ser julgados pelo elemento formal do seu objeto, não pelo material. Todas as nossas ações são, para São Tomás, praticadas sob a razão de bem. Você busca algum bem quando você faz alguma coisa. Sub ratione boni. Mas não necessariamente isso está de acordo com a lei natural. O sub ratione boni, a que São Tomás se refere, é o bem meramente formal. Quando você pratica, sei lá, quando você se vinga, é o exemplo que ele dá no De Malo, eu cito aqui, você está buscando um bem para você, mas aquilo não é necessariamente um bem materialmente falando. Para você buscar um bem em sentido material, você tem de agir de acordo com a lei natural. Ou seja, você entender o primeiro princípio da lei natural como um guia para a ação, que guia uma mera diretiva para a ação, que guia qualquer tipo de ação sua, é confundir a lei natural com o movimento da vontade, nem não da razão. Não sei se eu estou sendo claro. Porque se você está no campo da lei, você tem requisitos que você tem que seguir. Por exemplo, toda lei é voltada para o bem comum. Pode ser, você pratica um ato que é mau, um estupro, obviamente é um ato que não é voltado para o bem comum. Então isso está fora da lei natural. Tá? Para a Eclesia vai dizer, não, esse ato é de acordo com a lei natural porque é racional. Só que existem atos que são superiores, alcançam a lei natural, que são os atos moralmente bons. Na verdade, o que ele está fazendo é confundir os registros, eu acho. Então, ele está dizendo que todas as ações são praticadas com índice de um bem, isso está de acordo com a lei natural, mais ou menos. Tá? Só que, na verdade, esse é o momento da vontade e não da razão. Mais uma vez, é uma tentativa de você tirar a Deus da matriz estruturante da lei natural. Porque, como eu disse no começo, pela lei, Deus instrui a criatura racional a alcançar um verdadeiro bem. A lei natural não pode servir para justificar condutas moralmente más, em hipótese alguma. Tá? E também não pode servir para contrariar o bem comum. Se contrariar o bem comum, como eu disse no começo, é um elemento de qualquer lei. Não vai ser lei, nem lei natural, nem lei humana. Vai ser uma corrupção de lei. Então, todas essas tentativas, por exemplo, de você tirar a tese da incomensurabilidade, você tira Deus. Você não tem uma ordem ao fim último, você tira Deus. Os bens são incomensuráveis, tanto faz, né? Você vai só hierarquizar no caso concreto, não há uma hierarquia prévia. A tese da pré-moralidade, você coloca toda a carga da moralidade nos requerimentos da racionalidade prática, e não na lei, que a lei é pré-moral. E a própria maneira como ele interpreta a participação, como eu falei aqui. Tira a tese da razão prática autônoma. Enfim, são todas que vão no sentido de você retirar Deus e a metafísica da matriz estruturante da lei natural. Então, a proposta desse livro, então, é seguir uma linha clássica, dizendo que São Tomás tem uma metafísica, que essa metafísica ela deve ser considerada quando você estuda a lei natural, você propõe. E, por fim, a maneira como eu expus essa teoria geral das leis, eu acho que ela pode ser utilizada, inclusive, para um debate com a nossa modernidade, por exemplo. Eu acho assim, você pode... Existem muitas discussões e sempre vão haver sobre qual que é o fim último dos atos humanos. Alguns colocam em Deus, outros colocam... Como São Tomás diz, ele vai passando um a um, né? Não pode estar no dinheiro, não pode estar nos prazeres sensíveis, não pode estar na glória, a glória humana é sempre falaz, e assim por diante, até que vai chegar a única coisa que não tem erro é a visão beatífica, é a visão de Deus. Né? Então ele vai passando uma a uma. Tudo bem, mas tem pessoas que nunca vão chegar a essa conclusão. O que a gente não precisa fazer é ignorar que existe essa metafísica e partir para uma teoria que está alicerçada mais na uma epistemologia imanentista, né? Que retira mesmo a transcendência, né? da teoria. Né? Então, se a gente entender essa teoria como nessa perspectiva, uma teoria geral das leis, eu acho que a gente consegue fazer isso. E veja, você tem a lei eterna, a lei divina, é um reforço, mas se você não acreditar na revelação, tudo bem, segue a sua vida. Né? Mas a lei divina vai ser um reforço à lei natural, querendo você ou não. Ela não é algo que, tudo bem, que está totalmente fora da lei, e que não tem importância para a teoria de São Tomás, porque o ponto aqui é o seguinte, se você fala, eu vou estudar a lei natural, mas esquece a lei divina, isso aí é só para quem acredita. Não, senhor. A lei divina é um reforço à lei natural.
E um reforço, na verdade, fundamental, porque às vezes a gente está entendendo certos preceitos que não são, que a gente nem, devido a nossa, um enturvecimento da nossa razão, a gente não perceberia. Né? Então, essas leis articuladas, elas podem servir para a gente dialogar com a modernidade. E por fim, a questão da participação do deficiente. Né? É uma participação que... Veja, aí você tem uma diferença entre teocracia e teonomia participada. Participação da lei eterna, a gente chama também de teonomia participada. Um Estado desse não é um Estado, uma Sharia cristã, um totalitarismo. Não, é um Estado livre, com leis essenciais apenas, não é? Não tem nada a ver com... Às vezes você vai... O cara quer, né, implantar um totalitarismo cristão, não tem nada a ver, amigo, não tem nada a ver. Inclusive, São Tomás, ele inclusive, em certos aspectos sensíveis até, ele acha que tem que ser liberados. Prostituição, por exemplo. Não tem que punir. A comunicação, né? Não. Sim. Mas o caso da prostituição, ele fala claramente que não tem que ser. A lei humana não tem que punir isso. Claro que vai ser contra a lei natural e você está... É um pecado, mas você se entende com Deus. Aí ele cita até São Tomás de Aquino. A providência que vai dar conta disso, não é a lei humana. E outros exemplos, assim, entendeu? Então a gente pensa como se fosse uma coisa nossa, vamos implantar um moralismo com a lei humana. Não é isso. É o contrário disso. Seria uma sociedade até mais livre do que a gente pensa hoje, concebe hoje. Então, se você entende essa teoria, nessa perspectiva da participação superior, propriamente dita, e deficiente, a gente chega a essa conclusão. É isso aí, gente? Encerramos? Obrigado. Aqui, ó. Falamos até demais, né?